A figura do vampiro, como a gente conhece, ela é meio recente. Se pensarmos bem, Drácula, ele é do final do século XIX, e é do começo desse século XIX que começa as figuras que a gente conhece, né? Talvez o principal, inclusive, seja do texto O Vampiro, do John Polidori, que queria aquele nobre que quer aproveitar todos os prazeres da vida e acaba indo por meios macabros, mantendo sua juventude. Que antes disso, o vampiro era quase uma espécie de zumbi, na verdade, o termo utilizado, né? Para criaturas que voltavam do além-túmulo para absorver a energia vital de quem estava vivo, inclusive com isso, com as mais variadas lendas de mudança de formas de animais, etc. Pois bem, eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e vamos entender como essa figura moderna do vampiro, na verdade, ela pega essa lenda do espectro e ela se alinha com um desejo muito grande que o ser humano tem, que é justamente o da busca pela juventude eterna. Tanto que isso acabou sendo muito trabalhado, principalmente dos filmes dos Drácula, onde temos cada vez mais versões, onde a ideia básica é: o personagem pega e ele vai rejuvenescendo à medida que absorve as suas vítimas. A Condessa Partori, que originou a lenda da Condessa Sangrenta, inclusive, né? Qual é a lenda? É que ela justamente se banhava no sangue de suas vítimas para manter a sua beleza eterna. E vários outros filmes eles trabalham isso. Por quê? Porque antes disso, dentro do contexto da literatura gótica, havia um personagem que ficou muito famoso, melhor, um modelo de personagem, isso desde o Castelo de Otranto, que é o do nobre cuja família está extremamente decadente, isto é, não é simplesmente o nobre que está envelhecendo, mas a própria família, a autoridade dele está pegando e decaindo, e que precisa urgentemente se unir com algo jovem para absorver a sua força, ou seja, de forma metafórica, tipo através de casamentos, propriedades de terra, tudo mais, né? Roubar aquilo para poder pegar e manter a sua eterna juventude. Inclusive é interessante porque A Queda da Casa de Usher, que é um novo seriado do Netflix, do mesmo pessoal que fez A Missa da Meia-Noite, que também trabalha com uma espécie de figura vampiresca no meio, né? Inclusive, não deixa de ser um conto clássico do Edgar Allan Poe também, onde temos justamente uma família nobre que está extremamente decadente, a ponto de que, apesar dos protagonistas, melhor, dos membros dessa família serem teoricamente jovens, a gente tem um aspecto de envelhecimento, de ter sua força continuamente sugada e de eles não conseguirem mais pegar e manter esse aspecto jovem da família. Então, o próprio casa onde eles estão e o próprio corpo físico deles reflete essa decadência do clã deles como um todo, né? E isso está relacionado com duas coisas. Justamente o fato da nobreza na Europa estar cada vez mais decadente, já que deixa de ter simplesmente a grande propriedade rural, ou você simplesmente não trabalha até a grande propriedade de terra para você pegar e ter poder e autoridade, ou mesmo você ter simplesmente um título de nobreza para ter poder, e passa a ser, na verdade, a ascensão da burguesia através do dinheiro que pega e está sendo realmente controlado da Europa, tanto que isso vai levar à Revolução Industrial, tudo mais, a busca pela tecnologia, né? Então esse resquício de decadência do passado começa a ficar cada vez mais forte nos filmes. Inclusive, Mario Bava, que é um diretor italiano, trabalha muito com esse conceito da nobreza decadente que acaba se tornando um espectro, muitas vezes literal, né? Buscando drenar a juventude, despejar sua raiva sobre os novos, sabe? E nisso tudo, a gente tem também isso se refletindo mesmo na busca médica das coisas, pois desde sempre existe uma certa busca pelo elixir da imortalidade, mas não apenas por isso, uma busca pela juventude eterna. E no meio disso, não faltam embusteiros, faltam falcatruas para tentar vender esse bandido para você e se alimentar o ego daqueles que buscam isso a qualquer preço, independente do que tenha que ser esmagado para isso, sabe? Então, para vocês terem ideia, uma coisa que tinha no século XVIII, XIX, eram os elixires de múmia que manteriam vigor por mais tempo e que eram literalmente múmias do Egito que o pessoal triturava, transformava em pó
E vendia como elixires, né? Ou mesmo usavam como tinta para cores super especiais, para vocês terem ideia da loucura. E é uma loucura que existe, na verdade, até hoje, dessa busca, desse desejo de se manter eternamente jovem, quando esse desejo, ao invés de ser a busca, eu quero viver mais, para criar mais e apreciar mais o mundo, mas o tipo, quero a juventude eterna. E é muito fácil você ver novas falcatruas relacionadas com isso. E talvez a mais famosa delas seja a chamada terapia anti-aging, que teoricamente, age de idade, né, e anti-age de anti-idade, de rejuvenescimento, que teoricamente promete reverter o envelhecimento. E o que busca essa terapia, essa supostos tipos de terapia, que não tem nenhuma, inclusive, aprovado, exceto aquelas coisas normais de você pegar e você, tipo, procedimentos estéticos existem para deixar você mais jovem. Existe aquela coisa de você usar protetor solar, que é muito importante, gente, inclusive usar todo dia, para pegar e não ter o envelhecimento da pele, já que não apenas deixar a pele mais feia, mas deixar a questão dela mais fraca, mais sujeita a machucados, mais chances de cânceres, né? A questão de uma alimentação saudável com exercícios, né? E o que acontece? As chamadas terapias anti-aging, a ideia delas é, a maioria dos hormônios, depois de determinada idade, eles começam a cair muito no corpo humano. E o que acontece é que a gente tem efeito justamente desses hormônios cada vez mais fracos, justamente enfraquecendo determinadas funções do nosso corpo. Então a ideia básica deles é, vamos manter artificialmente injetando um monte desses hormônios e vitaminas nos níveis máximos dentro do corpo humano, para assim a pessoa continuar tendo o vigor da juventude e a força que ele tinha antes, ou mesmo mais forte, né? Só que tem um pequeno detalhe. Como eu disse, a ideia é pegar as vitaminas que o corpo precisa e os hormônios que o corpo também precisa e manter eles no máximo, né? Só que tem um detalhe. O que é esse máximo? A dose mínima de um hormônio, vitamina, é aquela no qual o corpo precisa para continuar sobrevivendo. E varia um pouquinho de pessoa para pessoa, mas existe uma faixa geral. A faixa máxima, na verdade, é a faixa do qual, se você passar daquilo, é tóxico e você envenena a pessoa. Então, mantendo o máximo, você não está simplesmente mantendo no nível das funções. Você está pegando e mantendo 20, 30 substâncias diferentes no seu corpo humano. Quando você faz uma terapia anti-aging, na verdade, nos níveis próximos do tóxico, podendo aquilo pegar, envenenar e te matar, sabe? Então você não está, na verdade, vivendo o máximo daquilo, mas vivendo qualquer momento o risco de você morrer por causa dessas terapias doidas. Enquanto essas altas indústrias vão ganhando milhões e milhões, enquanto você poderia estar utilizando esse dinheiro, na verdade, para, por exemplo, abastecer uma fonte adequada de comida e fortalecer um monte de agricultor, produtor, etc., que mantém comida saudável. Ou, então, ajudando uma instituição contra o câncer, por exemplo, que atinge milhares de pessoas. Não apenas isso, você está se destruindo no processo quando você acaba pegando e cedendo esse tempo. Parece que realmente a linguagem é muito sedutora. Porque, claro que a gente quer ficar mais jovem, mais forte, etc. Eu tô quase chegando na casa dos 40, inclusive, né? Mas, realmente, aprender a se controlar desses desejos, e aprender muito mais, ir em busca de ser melhor do que simplesmente ser o maior, ou mais potente de todos. Eu, por exemplo, comecei a praticar boxe justamente para melhorar a minha saúde, não para virar um super campeão, não para virar o Goku Super Saiyajin, né? Mas para poder fazer isso justamente dentro de maneira daquilo que eu gostava. Afinal, vocês veem que eu adoro produções de artes marciais, como eu gosto de pegar e comentar aqui dentro desse canal, né? Então, essas linguagens são muito sedutoras. E como eu disse, né, isso existe a terapia anti-aging e existe também outros, né, com super terapias malucas de dieta, super sistemas de exercício malucos que não tem comprovação. Então é tudo preciso ser feito e pesquisado com cuidado. Inclusive, normalmente, quando aparece nova terapia importada do país XYZ, do qual você pesquisa, não existe nada, e metade das vezes é porque, na verdade, ela não existe. O pessoal inventou do nada aquilo para poder pegar e tirar dinheiro de você, sabe? E é bem interessante, né? Porque isso acaba vendo meio que o vampiro moderno, entre aspas, né? Porque é justamente a pessoa que vai te drenando, inclusive fisicamente e financeiramente, né? Pra ela pegar e se manter com força, poder, etc, sabe?
poder, autoridade, sabe? Inclusive, é assim que se percebemos o Conde Drácula nas histórias, é aquele que ele hipnotiza a pessoa, seduz ela, sabe? Então, esse lado do vampiro como o sedutor, que te promete a eternidade de forma, e o poder de forma imediata, ele é muito personificado em versões do Drácula. Em versões do Drácula recente, né? Inclusive, temos muito aquela história. Metade das histórias acabam não sendo de dominação global, mas sim de você ter, inclusive, a questão de você ter a reencarnação da minha esposa, da minha antiga esposa, e eu quero roubar essa pessoa pra mim. Muitas vezes essa é a personificação do desejo de controle sobre o outro, né? Como se a juventude sobre a força fosse resultado de você controlar outra pessoa, ao invés de você entender melhor a si mesmo, sabe? E mesmo o filme Renfield, ele mostra muito sobre isso, sabe? Como o exercício de poder sobre outra pessoa e essa sedução do poder está nas raízes dos personagens como o Drácula, e que em parte toca tanto a gente porque o Drácula é tão forte, porque o Drácula é tão famoso na cultura, porque ele toca justamente nesse desejo interior que temos e nesse problema sério que temos, justamente como somos facilmente manipuláveis por aqueles que pegam e nos dão essa promessa de eternidade rápida e de juventude imediata. E eu quero saber de vocês, quais filmes interessantes do Drácula vocês já viram aqui, quais os filmes de terapias doidas vocês já pegaram, já assistiram aqui, ou mesmo vocês já viram gente pegando e vendendo por aí. Coloque nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!